Dia de luz, bom dia de alegria, bom dia de harmonia, bom dia de alta frequência. Todos os dias é uma oportunidade de expandirmos a nossa consciência. Todos os dias é uma oportunidade de fazermos diferente, sairmos da caixa, termos uma nova percepção. Hoje é um dia especial. Hoje algo pode se abrir para o novo. Porque a gente pode se abrir para uma nova percepção, uma nova realidade. Como muitos dizem, sair da Matrix. E juntos nós somos mais fortes. Sair da Matrix é mais fácil quando nós temos uma pessoa nos ajudando, nos fortalecendo a percepção, a consciência. Bom dia, Dilma, querida. Bom dia, bom dia, bom dia. Como que Estamos foi tua prontos, né, semana? para começar. Como que foi tua semana? Como foi o teu sono? Como foi tuas projeções astrais nessa noite? Babado, tá sendo tão babadeiro. Tá acontecendo tanta coisa que eu digo, eu passei um tempinho sem anotar, né? Vou ter que começar a anotar novamente, porque tá vindo muita mensagem, muito mesmo. Bom dia, Sandra. Ó, Portugal aqui marcando presença, hein? Pois é, seja muito bem-vinda, que legal. Somos internacional. É, viu? E hoje o nosso tema é sensibilidade para a psíquica. E eu queria conversar com você o que deixa uma pessoa mais sensível e o que deixa uma pessoa ser insensível. Por que faz uma pessoa que é casca grossa? O que acontece com pessoas que não sentem nada e pessoas que sentem muito? Por que acontece isso? Eita, começando, hein? E vamos lá. Primeiro de tudo, bom dia. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui contigo. Bem, Vamos, vamos começar, né? Para não perder tempo. Então, muitas vezes, assim, uma coisa que eu penso em relação a essa questão é que, assim, na minha concepção, todos sentem, em algum nível, algo. Só que, o que é que acontece? Algumas pessoas estão tão presas nesse universo materialista, nesse universo, nessa questão aqui, né, dessa vida ilusória aí que a gente vive, que eles meio que ficam adormecidos para essas sensações. Então, as sensações estão lá, só que eles não percebem por quê? Porque eles não têm tempo para parar e perceber. É mais ou menos assim. E muitas vezes, a nível inconsciente, é uma fuga. Por quê? Porque eles sabem que a partir do momento que eles tomam consciência disso, eles assumem a responsabilidade. Eles não é que são obrigados, nós não somos obrigados a nada, mas nós assumimos uma responsabilidade. E ninguém quer. É muito mais fácil você colocar a responsabilidade no outro, né? Fica bem mais fácil. Então você evita muitas vezes. Mas essas percepções, para mim, elas estão aí, todos sentem em algum nível, sim. Essa questão do casca grossismo, né? Tem muito essa coisa para mim, tem muito essa coisa material mesmo. Ontem eu atendi uma cliente, Dilma, que ela falou assim, ó, quando eu era criança, eu via tudo, sentia tudo, percebia tudo, conversava. Daí comecei a ficar com medo, minha mãe ficou nervosa, me levou para um padre e me bloqueou tudo. Eu não vi mais nada. Me explica o que aconteceu. Pois é, o pessoal tem essa coisa, né, de falar sobre esse bloqueio. Uhum. Sinceramente, assim, eu fico pensando até que ponto, né, até que eu estou mandando aqui uns aviãozinhos aqui pro pessoal, peraí que eu já... Eu fico pensando, assim, até que ponto nós damos tanto poder para o outro, porque muitas vezes você diz assim,
Ah, mas eu era criança, não, era inocente, não sabia, né, das coisas. Só que assim, a gente tem que lembrar que as crianças também têm um passado. Elas também não são de um todo assim inocentes, né? Inocentes que eu digo nessa questão parapsíquica, de energias e tudo mais. A consciência ela tem um certo grau de esquecimento, sim, mas as sensações, as parapercepções, elas estão presentes. Né? Então a gente vê muita criança aí falando de uma vida passada, de quem foi numa outra vida e tudo mais, porque até os 7 anos de idade, essa, todo esse movimento aí, toda essa facilidade de perceber esse outro lado da moeda, né? Ele se faz muito presente, porque a criança não tem tantos bloqueios como nós adultos temos. Quanto mais a gente vai ficando adulto, vai crescendo, mais a gente vai se distanciando de todo esse universo, né? Esse universo dessas percepções aí, dessas energias e tudo mais. Mas eu já ouvi isso em relação a mim também, tá? Que aos 3 anos de idade eu tive um determinado bloqueio e está relacionado com essa questão religiosa. Mas assim, eu não faço a mínima ideia do que quer dizer isso, do que significou isso. E o que importa, assim, é o que você faz agora com essa informação. Tá, tudo bem, foi bloqueado, sim, mas coisa bloqueada se desbloqueia. Pelo menos assim que eu vejo a coisa. Mesmo que esteja bloqueado, mas você vai lá e desbloqueia, não tem problema nenhum. Uhum. Como é que você vai desbloquear isso? Autoestudo, autoconhecimento, né? E por aí vai. E uma curiosidade, Dilma, é que criança, quando ela até vai se formando na adolescência, adulto, mas quando ela é criança, as ondas cerebrais dela, elas estão no nível alfa o tempo todo. Por mais que esteja acordada, brincando, mas a criança está em nível alfa. E o que é isso? As ondas cerebrais, ela está no nível mais baixo, e a frequência cerebral dela, ela assimila, ela percebe uma Perfeito. nova percepção da realidade. E isso é incrível, né? Então, a gente, o que Jesus falou, né? Tem que ser criança para entrar no reino, para perceber o reino. A gente tem que fazer o quê? Baixar as ondas cerebrais. Olha que interessante, Uhum. olha que chave, que código que a gente está recebendo. A meditação faz justamente isso, né? Era isso que eu ia Ela baixa as falar ondas agora. cerebrais, Uhum. Sim. baixa as ondas cerebrais e faz a gente cessar uma percepção extrasensorial, né? Uhum. Todo mundo é possível de acessar isso. Mas o que acontece? O nervosismo, a ansiedade, o dia a dia, vai Medo. deixando a gente, o medo, vai deixando a gente casca grossa, né? O medo de perceber algo diferente. E acontece realmente isso. As crianças, elas têm essa percepção, daí o que acontece? Leva lá para um benzedeiro, leva lá para um padre. O que faz? Ele faz um bloqueio do chakra da pessoa. Ele bloqueia o chakra da criança, bloqueia as energias, coloca um tampão. Daí o que acontece? A criança para de ver, para de sentir, e até que ponto, eu fico pensando, isso é positivo para a criança? Até que ponto bloquear uma criança energeticamente vai fazer isso bem para ela, né? E isso acontece, né? Porque a pessoa parou de ver, parou de sentir, então alguma coisa mexeu ali no campo energético da Sim, criança. E sim. infelizmente acontece isso, né? Mas só que assim, também tem uma questão aqui que a gente pode colocar, que é o seguinte. A gente sabe que nada acontece por acaso, né? Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, e como diz a minha irmã, tudo que vem é para o nosso bem. É assim que eu creio, é assim que eu aplico na minha vida essa frase. Então, até que ponto esse bloqueio pode ser algo prejudicial? Até que ponto? Aí você me diz assim, bom, a criança, ela vai poder. Vamos ser sinceros aqui. A gente vê cada coisa quando a gente, quando a gente desbloqueia os chakras e começa a ter essas percepções assim mais. A gente vê, não só vê amparador, não, meu amigo. A gente vê algumas coisinhas que assustam, que dão medo mesmo. Imagina, você tá lá e chega aquela coisa assim meio, né, do seu lado fazendo bu. Não tem quem queira sentir isso. Deixa eu Mas assim, deixa eu te contar rapidinho, Dilma.
Uma Ah, vez eu tava numa sala, e daí eu comecei a esterilizar a energia de uma pessoa que estava na outra sala, tentando ajudar a pessoa, né? Esterilizando a energia, pensando nela. E o que aconteceu? Veio um bicho feio, me avançou e falou assim: o que que você está mexendo na minha pessoa, né? O que que você está mexendo nela? Se você ficar cutucando ela, eu vou te avançar, eu vou te perturbar. Então, veio uma voz assim, ó, falando no meu ouvido. O que acontece? A gente, quando está aberto, a gente consegue perceber, assim como o mundão aqui tem muito bandido, tem muita gente má, né? Essas dimensões, elas também têm consciências, assim, pesadíssimas e que querem, às vezes, machucar, assim como uma pessoa do lado da gente que quer nos machucar, que quer fazer mal para a gente. Então, a gente está imerso, né, nesse fluxo, nessa bola energética, né, de consciências de todo tipo. mas assim, ó, vamos pensar aqui, vamos pensar juntos aqui. Uma coisa que eu observo que falta, sabe o que é? A tal da consciência nos pais também. O conhecimento, o estudo, a percepção de todo esse. Porque nós estamos aqui, nós não somos humanos. Nós estamos humanos nesse momento, nessa experiência, ok? Partindo disso aí, isso tudo era para ser algo normal. Por que que não é? Onde foi que a gente parou de achar que tudo isso aí é algo normal? Que é algo extra, que é algo fora, que é algo assustador, que é algo isso e aquilo outro. Você falou dessa consciência que chegou aí para você, né? Metendo medo e tudo mais. Aí imagina que você é uma criança. Ouve isso aí. Não tem uma preparação, não faz a mínima ideia do que é e tudo mais. Essa criança vai ficar com medo, vai ficar com traumas, vai criar alguns traumas. Então, vai que esse pato fez até um favor, por enquanto, né? Depois que ele crescer, porque assim, imagina o tempo que essa criança vai sofrer. Porque eu sofri quando criança. Eu sei o que eu estou falando porque eu vivi na pele, tá? Então, bloqueado, tá, beleza. Só que eu me ferrei todinha, porque eu passei até os meus 35 anos de idade sofrendo por uma coisa que eu não fazia a mínima. Quer dizer, tinha uma noção, mas assim, ninguém chegou para me dizer, oh, é isso, é isso, é isso, é isso, aquilo outro. Então, assim, eu preferia, sinceramente, ter criado determinados traumas, mas que eu fosse consciente, soubesse o que estava me acontecendo, entende? Então, a gente tem que parar com essa coisa desse medo. Porque eu tenho medo de espírito. Aí tem um monte de gente que fica pedindo para abrir frontal, aí depois, quando começa a ver as coisas, começa, ai, que medo, que medo, que medo. Cara, é o seguinte, você está num planeta onde a vibração é densa, onde a questão aqui é coisa, é tipo assim, ó, os doidos, bora jogar tudo ali dentro daquele panelão, bora ver quem é que consegue sair daquilo ali. Vamos dando uns remedinhos de vez em quando, e vamos ver se eles conseguem sair por conta própria. É mais ou menos isso que acontece. Alguns estão um pouquinho mais despertos, já não tomam tanto remédio, né? Já conseguem ter um certo grau de lucidez, que não é nem tão forte assim, mas tudo bem. Então, sabe, é tudo uma questão a minha experiência não pode ser a sua. Não é assim que funciona. Somos um, somos, mas você é você e eu sou eu, entende? Então, assim, as minhas experiências como criança, eu preferia ter sabido 1000 vezes do que estava me acontecendo. Então, quando nós falamos, quando o Fausto falou aqui, né, uma coisa ruim, são consciências adoecidas. São, e você, alecrim dourado do campo, também pode se tornar. Quando você morre, no momento da morte, se você não estiver em equilíbrio, você pode muito bem ir para um umbral, ficar lá perdido, desorientado, achando que você não morreu. Se no momento da sua morte você está com apegos, Então, é o que eu digo, trabalha agora. Não importa, criança foi travada alguma coisa, destrava agora. Então, aproveita esse momento, sabe? Não espera o amanhã ou não fica preso no ontem. É esse momento aqui. É o que se faz com isso agora, nesse momento agora. É fácil tudo isso? Não, não é. Ninguém está dizendo, ninguém tá dizendo isso aqui. Mas assim, dá para fazer, entende? Eu sou testemunha.
disso. Eu consegui trazer isso para a minha vida. Então, se um ser humano consegue fazer determinada coisa, que todos os outros conseguem também. Então, hoje eu quero propor, hoje no final da nossa live, você fazer uma prática para nós ensinarmos o estado vibracional, Tá. né? Ou a mobilização energética, isso vai ajudar muitas pessoas a sentir essas energias, né? Então, uma experiência que eu tive, né, de projeção astral, eu consegui ter êxito quando comecei a movimentar as minhas energias, né? Então, o que eu fazia antes de dormir? Eu pensava em cada chakra, ficava ali movimentando energia, absorvendo, pulsando, esterilizando, absorvendo. Cada chakra eu ia um por um, sabe? Ia expandindo. E eu criei tipo uma redoma no meu quarto de energia. E um dia eu saí do corpo e pensei assim, poxa, consegui sair, tô fora, tô livre. E eu pensei assim, agora eu vou atravessar esse quarto aqui. Quando eu fui ir na porta para atravessar, eu bati na porta, não consegui sair. Eu não sei se foi energeticamente, se estava blindado, ou se o condicionamento meu não me permitiu sair do quarto. Eu pensei assim, então já que eu não saí da porta, eu vou pular esse forro aqui e vou voar. Daí quando eu fui pular e voar, bati minha cabeça no forro. Olha só. Você blindou e se fechou dentro. Daí eu pensei assim, olha, então já que eu não consegui sair pelo forro nem pela porta, eu vou ver o que está acontecendo com o meu corpinho lá. Daí quando eu fui lá andandinho lá, ver o meu corpinho, quando eu fui movimentar assim para olhar, assim, puf, entrei e acordei na hora. Então, porque puxou. Então, olha que interessante, né? As possibilidades de você ter uma percepção de realidade no extrafísico, né? Movimentando as energias. Porque tudo é energia, tudo é energia, tudo no cosmos é energia, né, Dilma? Sim, sim. E como o tema da nossa live hoje é sensibilidade parapsíquica, então vamos aproveitar o embalo e começar a falar sobre isso. Então, essas percepções aí, essas coisinhas aí que a gente sente diferente, né? Tudo isso, gente, serve de estudo mesmo. Tá aí para a gente aprender, para a gente se observar, né? E é interessante, é legal você começar a mexer com as suas energias, começar a perceber as coisas. Anota, sabe? Eu estava em determinado lugar, em determinado ambiente, como o Fausto estava falando, né? Que tentou sair do quarto e não conseguiu. Pois é, por quê? Porque ele mesmo foi lá e blindou, fechou a porta, daqui ninguém sai, nem ninguém entra. E aí, você pode fazer isso, nós podemos fazer isso com as nossas energias, com a energia do ambiente também. Então, você que está despertando essa sensibilidade, comece a trazer a responsabilidade para si. Faça com que a sua energia seja algo benéfico, seja algo que você vai fazer a diferença. Como dizia o Gandhi, seja a diferença que você quer ver no mundo. Então comece a levar a sua energia equilibrada para os lugares, para os ambientes. Uma coisa que eu não recomendo, que muita gente faz isso, assim, eu não faço não. Chegar num local, tá num local, antes eu fazia e não deu muito certo não. Chegar num local, tá lá, tipo assim, chega num hospital, num cemitério, sei lá onde, começa a jogar energia no ambiente, nas pessoas, cara, eu não recomendo não. Ou se você tiver as costas largas, como a gente diz aqui no Nordeste, aí tudo bem. Mas assim, saiba que toda ação existe uma reação para ela. Quando você faz esse movimento, você começa a mexer, mas é bom também. Aí você diz assim, então isso é ruim. Não, vai lhe ensinar o que não fazer. Você vai aprender o que fazer e o que não fazer. Começa a brincar, a treinar essas suas percepções. Quando a gente fala de questão dessas sensibilidades, nós falamos, existem pessoas que que conseguem ver o extrafísico, que conseguem sentir com
odor, né, pelo odor, através dos cheiros. Existem, que é o que a gente chama de mediunidade olfativa, existe o ouvido, você consegue ouvir determinadas coisas. Tem uma mentoranda minha que ela está passando por esse despertar, né? E aí o que é que acontece? Ela está com sensibilidade auditiva. Ela está começando o rádio sintonizando, e aí fica aquele barulhinho, né? Aquela coisa, aquele barulhinho estranho no ouvido e tudo, em determinados momentos. Então, descartado físico, comece a observar esses sinais, né, o que nós chamamos de sinaléticas. Então, muitas vezes, isso são frequências que você está sintonizando. Quando você começa a se perceber, que você começa a se autoconhecer, a melhorar a forma como você se move, né, aqui nesse plano, você começa a perceber que algumas sensações elas vão ficando mais intensas, ou elas vão ficando mais fraquinhas, ou elas vão começando... É como um rádio mesmo, você vai sintonizando isso. Então, à medida que você faz isso, você vai se elevar, sua vibração ela tende a se elevar. E aí as frequências que vão vir são frequências ok, tranquilas, mas nem sempre. Por quê? Porque se você for assistencial, vão vir frequências que são também que não estão legais, mas que estão precisando de ajuda, de auxílio. E também é um aprendizado para você, não só para essa consciência. Então, é bem interessante ver isso. Uma das minhas missões de vida é assistir com energia no processo de doação mesmo, né? Então, quando encontrei sobre a TENEPS, para mim, assim, foi assim, poxa, era isso que eu procurava, assim, era isso, eu me encantei, me apaixonei. E eu fazia, quando era criança, Dilma, olha que interessante, eu tinha 5, 6 anos de idade, eu pegava no quarto, levantava minhas mãos e eu doava energia. Olha só que coisa. Sim, porque já... Então, olha que interessante, Dilma. Então, eu fazia isso já de forma inconsciente, assim. Eu brincava com meus colegas, quando na quinta série eu lembro que eu brincava com meus colegas, eu fazia assim, ó, hoje eu vou medir o teu nível de energia. E eu ficava contando assim, ó, com 5 anos, assim, na quinta série, 7, 8 anos. Eu media o nível de energia das pessoas. Eu brincava disso. Eu falava assim, agora eu vou chamar a atenção daquela coleguinha, eu vou mandar energia lá e ela vai olhar para nós, quer ver? E eu fazia isso, o meu coleguinha ficava admirado. Então, olha que interessante. Você falou agora sobre... Já pensou na escola tendo isso, hein? Professor lá ensinando como você fazer isso? Imagina que interessante, né? Muito interessante. Pois é. E daí nesse processo de assistência de energia, de doação de energia, você falou de cheiros, né? Então, eu tive experiências de sentir cheiros de flores, de repente, assim, no nada. Cheiros, já aconteceu com você, Diogo? Já. Tem um cheiro específico de jasmim, que é... Dr. Bezerra, ele sempre, quando ele chega por perto, tem um cheirinho de jasmim. Então, e também já aconteceu de, às vezes, uma limpeza, de quando dá um cheiro parecido com água sanitária. É parecido com que boa, mas é um cheiro, assim, tipo de uma limpeza, assim. É como se eles botassem um produto no ambiente e limpassem aquele ambiente, sabe? Já aconteceu de sentir esse cheiro também. Sim. O éter, ele é utilizado para esterilizar o ambiente. Então, esse cheiro de tipo água sanitária e tudo, eu sentia muito quando eu estava com meus pacientes. Porque eles precisam deixar o campo, né, eles limpam o campo e aí vem esse cheiro, o éter, ele tem esse cheiro forte. Então, já aconteceu também. Eu aluguei uma casa de uma pessoa, uma vez, era um porão, assim, sabe? Uma casa velha, velha, assim, muito antiga, muito velha. E daí eu assim, que eu sou corajoso demais, né? Comecei lá a esterilizar energia nesse lugar. Esterilizando energia todos os dias e tal. Daqui a pouco, trazem uma consciência para mim que viveu ali, só que morreu e apodreceu e se esqueceu de ir para outro lugar. Esqueceu. E eu senti, sabe o quê? O cheiro de podre do corpo. Eu sentia quando meus pacientes iam morrer. Quando eles estavam um pouco pertinho da dessoma,
Eu senti o cheiro de... É um cheiro de morte mesmo. É bem interessante. É bem legal. Sabe? Legal? Assim, sabe? Muita gente não entende isso, mas... Mas assim, imagina, você tá lá no teu quartinho, de repente, vê um cheiro de podre terrível, né? Porque você tem que ter consciência disso. Você, Mas sabe o que opa, é? tá aqui o periquito, né? Para ser assistido, para ser É. ajudado, né? Mas sabe Mas o que assim, ó, é a é mesma que eu coisa que vem penso? e vai. Vem e Mas vai. sabe o que é E que eu você vai. penso disso? Desculpa, Hum, pode falar. É porque tá dando um delayzinho aqui. Pode pode terminar. falar. Não, conclua. É porque eu fui falar que já tinha terminado, mas aí, vai. Então, olha só que interessante, né? A gente tem uma sensibilidade olfativa, visual, criativa, né? Tudo que você imagina, tudo aquilo que você, às vezes imagens que vem na sua mente, você, poxa, por que eu estou pensando nisso? Essa imagem que não sai da minha cabeça. E às vezes vem um Sim. som, às vezes tem gente que ouve, eu já vi conheci uma senhora que falou assim, ó, o parceiro dela quer encontrar, ela ouviu a voz, assim, o nome da pessoa. 6 meses depois, ela encontrou essa pessoa que se chamava por esse nome, casou e é o parceiro dela. Então, olha que Uhum, interessante, né? sim. Ouvir. Tem gente que ouve muito nome, ô, Faust. Uhum. Opa, quem está me chamando, É, né? foi até bom tu falando isso aí, que eu tenho uma historinha para contar disso aí. Então, essa questão, gente, é o seguinte: tem uma palavrinha que eu amo essa palavra, que é desdramatiza. Começa a trazer uma naturalidade para todos esses fenômenos. Comece a ver isso não como algo, uau, né? Porque muitas É, vezes não é sempre que você vai ver fogos de artifício e gente com roupa brilhosa. Não é. Então, desdramatiza. Ai, porque é muito feio, estava querendo me pegar. Existem monstros dentro de você que são muito mais feios, muito mais cabulosos e que deveriam te fazer muito mais medo. Entende? Porque essas consciências, elas estão adoecidas, elas não têm consciência de como estão. Por isso, então, olhe com mais compaixão, com mais empatia. É assim que a coisa funciona. Beleza, aí vamos lá. Essa coisa que tu comentou aí, né? Que eu disse, tem uma historinha para isso aí. Ah, agora eu me perdi um pouquinho, mas peraí que eu conto já a história. Peraí que chega já a história. Mas assim, voltando a essa questão, né? Essa questão de você, porque eu vi, eu presenciei determinadas coisas que não foram agradáveis, né? Eu senti cheiros que não foram tão agradáveis. Ok, tá. Sentiu. O que é que você faz com isso? Essa é a pergunta-chave. O que é que eu faço com todas essas informações? Me relembra aí, faz aí, me refresca aí a minha memória, que eu disse que tinha uma historinha. Tu estava ah, contando sobre o que sim, mesmo? de ouvir. Ouvi o teu Tá. nome. Lembrei. Quando eu estava na Itália, que eu comecei todo esse processo, aí às vezes eu estava, o único momentinho que eu tinha para dar uma descansada, o meu paciente estava, eu estava lá, chega, estava animado, dormindo um pouquinho, tranquila. Dilma! Aí eu levantava da cama, assim, aí eu parava assim, poxa, mas meu paciente não fala. E era só eu e o paciente dentro de casa. Ou campainha. A campainha tocava de madrugada, cara. Pô, deixa eu dormir. Eram simplesmente consciências que ficavam brincando comigo. Eu ficava pé da vida com eles, porque eles faziam isso no momento que eu tinha para descansar. E aí me acordavam. Quantas vezes eu levantei da cama para ir atender a porta? Eu digo, não, peraí, são 4 horas da manhã. Quem é que vai estar tocando campainha de ninguém? Então, isso acontece. Tá? Nomes que chamam, você escuta o seu nome ser chamado, você se vira, não tem ninguém. Então, nada mais é do que você acessando esse ambiente que lhe é familiar, tá? Todos nós viemos desse ambiente, nós somos espíritos, gente, nós somos consciência, somos consciências extrafísicas experienciando na matéria agora. É isso, deixa de inverter a coisa, né? Viu, Então, Dilma? uma outra vez também eu escutei, eu estava fazendo o resgate do meu noivo, ajudando, né, no resgate, e aí eu acordei com a voz dele. Você me escuta?
você consegue me ouvir? Aí eu, claro, aí eu acordei, mas foi bem interessante, são coisas bem legais. Acontece também pessoas que são ectoplastas. Acredito que tu tem também um nível de ectoplasmia bem forte também. Mas, assim, há pessoas que têm ectoplasmia, que não sabem, que não entendem, e acontece poltergeisting na casa. Já aconteceu comigo de Geralmente tem adolescente, né? Geralmente adolescente. já aconteceu comigo de desaparecer, assim, chave de carro, chave de moto, e depois de uma Queimar semana apareceu. objetos. Uma vez eu fiquei muito nervoso com uma situação, e apareceu uma ferida em mim, assim, ó, de queimadura, sabe? Eu fiquei tão nervoso com uma situação, tava tão nervoso, e apareceu, queimou aqui, como uma parte da minha mão, assim. E eu não encostei em nada, Dilma, nada, sabe? Eu não sei da onde que eu Existem fiz essa pessoas que queimadura. pegam fogo. Você já ouviu falar de combustão? Eu esqueci o nome que dá agora. Autocombustão. Aham. A pessoa tá lá e incendeia. Imagina, que loucura. Energia, né? Demais. Energia densa demais, né? Poltergeist. Se já aconteceu contigo alguma coisa nesse relacionado assim, efeito físico, e pessoas também que possam estar passando por isso e não sabem o que fazer, estão sofrendo com isso, qual que é a sua Sim. indicação? Pois é, vamos lá. Ectoplasmia. Eita, adoro esse. Ontem eu estava repassando, passei um material para uma pessoa sobre esse tema, que ela estava meio perdida, daí mandei um monte de coisa para ela estudar. O Dr. Hernando Leite, né, que é um estudioso maravilhoso desse tipo de fenômeno, né? O pessoal da Ectolab estuda bastante isso com muita responsabilidade, eu acho muito legal. Então, ectoplasmia, pois é, eu percebi que, assim, na maioria das vezes, aliás, sempre, que tem uma questão de liberação de ectoplasmia. Gente, a ectoplasmia é uma energia mais densa, tá? É algo mais densificado, que é a nível celular. Você doa realmente sua energia de uma forma. A ectoplasmia é o que os espíritos usam para se materializar, por exemplo, tá? Quando você vê muitas imagens, aquela coisa branca, né? Aquela névoazinha branca ali, que o espírito consegue se mostrar, né? Você consegue ver. Por quê? Porque utiliza essa energia, tá? É uma energia densa, mais animal. É algo mais denso mesmo, não tem outra palavra. E aí, essa ectoplasmia também é utilizada muito em terreiros, né? Onde o pessoal faz trabalhos com... Tá? É isso aí. Então, eu já mapeei algumas sensações que me vêm quando eu estou fazendo esse trabalho, quando eu estou fazendo essa doação, que é um líquidozinho frio. Por quê? A ectoplasmia, ela sai por todos os nossos orifícios. Onde tiver buraquinho na sua pele, sabe? Olho, nariz, boca, ouvido, ânus, enfim, onde tiver, vai saindo. E essa energia, eu sinto ela friozinho. É como se tivesse saindo um líquido. Você percebe que eu fico, de vez em quando eu fico coçando o olho, eu fico passando a mão no olho, no nariz. Por quê? Porque durante a live, isso é intensificado, tá? E aí, o nariz começa a sair um líquidozinho frio. O ouvido, você sente como se tivesse saindo a sensação que dá é que se tivesse saindo um líquido de dentro. Aí você passa a mão assim, não tem nada. Outra coisa que eu sinto também é que o ambiente ele esfria muito. Você do nada, assim, tá um calor danado e você sentindo frio, descartando algo físico, vai atrás que pode ser ectoplasmia. O ambiente ele fica muito frio. Então, por quê? Porque o frio ele ajuda a ectoplasmia, essa ectoplasmia se soltar, digamos assim, né? Você consegue liberar mais. No calor já não tanto, por isso que eu não gosto de calor. Por quê? Porque aí eu fico presa, essa energia ela fica presa, ela densifica. E aí eu fico muito agoniada. Então, para mim, o frio é melhor. Porque o ambiente com o frio, ele me ajuda a liberar isso.
E quando essa energia não é trabalhada, o nosso físico adoece. O nosso físico, muitas vezes até a questão Gente, eu tenho, para minha altura, eu tô acima do peso. Mas você me diz, e você come tanto? Como é a sua alimentação? Minha alimentação é saudável. A questão hormonal também está ok. Então, de onde vem isso? Né? Muitas vezes você pode ver que as grandes mulheres que são que trabalham essa questão da energia, de cura e tudo mais, você pode olhar que elas não são magrinhas. Eu desconheço. Você pode ver que elas têm essa robustez, até para aguentar o tranco, né? Vamos lá. Então, a ectoplasmia, alguém perguntou aqui, gente, pode mandar pergunta, tá? Tem a pergunta aqui da Rosângela, o que fazer nesse momento? Que momento, Rosângela? No momento que você percebe da doação, é isso? Então, se conscientizar disso, você, no momento que você sente essas coisas, claro que é diferente para cada um, tá? Mas a maioria das pessoas que eu acompanho, eu percebo que tem esse padrão de coisinhas saindo, coceira, o nariz coça muito, o ouvido coça muito. Isso também pode ser uma indicação de ectoplasmia. Outra coisa que é bem interessante são movimentos peristálticos. A sua barriga, tem horas que minha barriga parece que tem um bebê dentro. Fica um movimento que eu digo, pronto, é um bebê. Isso é normal, tá, gente? Também na doação de ectoplasmia também acontece isso. Excesso de gases, você começa, solta um arroto e por aí vai. Uma sessão espírita, se você entrar numa sala de desobsessão, você vai dar risada, porque o que é de soltar pum, de arrotar. Então é normal, tá? Isso tudo tá beleza, tá tranquilo. Então, o que fazer quando sente tudo isso? Relaxa. Se põe numa posição de doação. Se conscientiza do momento. Fala para o teu amparador, ajuda aqui, pode pegar a energia que for necessária para auxiliar. Deixa para mim também, mas estou aqui, estou à disposição. É isso, entende? É se colocar à disposição para auxiliar. Aí alguém perguntou aqui se isso é da mediunidade na doação. Então, essa questão da mediunidade, do parapsiquismo, é tudo isso aqui que a gente está falando, tá? São essas sensibilidades que não são físicas, né? Que você consegue perceber diferente, de um modo diferente. Só que assim, colocando só um adendo aqui, teve uma época que eu estava frequentando umas dinâmicas quando eu morava em Foz, lá no CAEC, que ao invés do frio eu sentia calor. Teve uma sessão, teve uma vez que eu fui participar de uma paracirurgia. Tá lá, todo mundo empacotado de casacão, não sei o que, eu comecei a tirar as cores, eu fiquei só de blusinha, eu transpirava, entende? Então depende do tipo de trabalho, né? Mas era ectoplasmia sendo doada. Pelo que eu percebo, Dilma, quando esquenta muito, é um processo de limpeza, pelo menos às vezes que eu diagnostico. Quando eu estou atendendo o cliente, esquentou o corpo, saiu muita energia quente das minhas mãos, eu vejo que é um processo, às vezes, de energia densa que precisa ser limpa. Sim. Uhum. E já a energia fria já é um outro processo. Às vezes eu percebo que a energia fria ela é um processo cirúrgico. É como se fosse uma cirurgia no corpo astral. Pelo menos na minha experiência eu percebo. Assim, alguma cirurgia está sendo feita e alguma coisa está mudando nesse corpo aí astral. E agora eu quero entrar num tema que é bem polêmico e é pouquíssimo falado, que são os aparelhos extrafísicos e objetos extrafísicos no corpo. Eu tive uma experiência uma vez, de ajudar uma pessoa, e à noite, quando eu fui dormir, 3 bichinhos foram lá com garfinhos, assim, ó, garfinho, tridente, assim, ó, tridente. Foram lá, tchuc, tchuc, e me espetar. Me espetar, eu saí correndo, eles correndo atrás de mim e me espetando. Tá? O que acontece? Eu quero perguntar para você se você já teve experiência de perceber algo, um aparelho extrafísico em alguém, alguma coisa engatada, alguma coisa, às vezes, né,
que está ali rasgado, machucado no corpo astral, ou esse negócio de chip, para microchip na cabeça. Dá uma abrangência para nós, explica para nós aí. Então, essa coisa que você viu, né, com o tridente, não sei o quê, porque o cérebro, o nosso cérebro, ele consegue, ele vai captar a imagem e ele vai transferir aquela imagem que nós estamos habituados. O que é que a gente tem habituado? De ver aquele o anjinho e o diabinho cutucando, né? Então, assim, então o nosso cérebro, ele faz isso com a gente, ele apronta essas com a gente. Tá lá os seres, muitas vezes pode ter sido os elementais, porque existem, assim como nós estamos nesse planeta que temos a dualidade, existem também seres que são os elementais, que também não são elementais, que são aqueles seres que não estão em equilíbrio. Entende? Tem dos dois lados. Então, ok. Essa questão dos chips, alguém aqui tá comentando, né? O Murilo, a terapeuta, a Maria, colocou larvas espiritual, chip, implantes. Pois é. Vamos lá. Tudo essa questão. Oi. O que é? Será que esse chip alguém controla você? Explica para nós o que são esses chips, o que são esses aparelhos extrafísicos, se existe alguma coisa que pode ficar ali presa no corpo astral. Uhum. Pois é uma questão, é um tema assim bem interessante esse. Por quê? Existe muita fantasia em cima disso tudo, né? A turma que é controlada pelos extraterrestres, que não sei o que mais lá das plantas e que blá, 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 blá. Ok. Existe também, gente, os chips que são colocados para nos auxiliar. Por exemplo, pessoas que fazem um trabalho muito intenso, com doação energética, com amparo, que tem um trabalho que vai além de atender uma, duas, três pessoas que seja, mas que tem um trabalho mais amplo e que tem consciência disso, muitas vezes são colocados chips na gente, mas não para nos controlar, mas sim para nos auxiliar, tá? Assim como é colocado, por exemplo, um aparelho auditivo para te ajudar a ouvir melhor, é mais ou menos assim que funciona. Eu tenho um que eu já mapeei, porque eu fiz um raio-x, não apareceu nada e tudo mais, e eu consigo senti-lo no braço. E eu sei que esse daqui é o que me ajuda com a questão da doação através das mãos, tá? Então, ele é ativado sempre que eu estou trabalhando essa questão de doação de mãos, de energização de algo. E existem também alguns, ao que tudo indica, existem alguns chips que são colocados, alguns implantes que são colocados para realmente manipular, tá? Nós estamos, por isso que quando você diz assim, quando eu despertei para esse universo todo aí, né, toda essa história aí, eu comecei a sofrer ataques, eu comecei de vez em quando você vem aí, você sente que você está sendo guiado, mas guiado de uma forma meio adoecida, de uma forma não... É um controle mesmo, tá? Você está querendo não pensar em determinada coisa e aquele pensamento fica recorrente. Aí você diz, mas isso é coisa sua. Sim, tudo é seu. É tudo você que está criando. Nós temos uma mente, nós temos essa coisa de criar muita coisa, tá? Esse chip talvez tenha sido eu que tenha criado inconscientemente. Ninguém sabe. Então, são muitas suposições, mas ver mesmo. Se eu já vi algo em alguém ou em mim, eu vi fora do corpo. Isso sim, vários aparelhos. Mas assim, de olhar para o cliente e ver, né, do consulente e ver esse aparelhinho lá, esse chip, não, eu não cheguei nesse ponto. Mas existem coisas que dão o indício de que essa pessoa está sendo manipulada. Então, para manipular, nada melhor do que um aparelhinho, um controlezinho remoto lá, que ele vai dizendo, vai fazendo você igual a marionete. É assim que eu percebo tudo isso. É como se tivesse os pauzinhos com os fiozinhos conectados a você e ele fica ali manipulando. Agora você vai fazer isso, agora você vai pensar assim, agora você vai fazer assado. Então, quando você começa a trazer essa responsabilidade para si, que é isso que importa, você consegue. Esse chip não vai lhe influenciar mais. Se você
consegue fazer isso, esse trabalho de autoconscientização, de perceber que é você quem tem o poder, é você quem tem a responsabilidade, é você quem dá o poder ao outro. Então pare, corta esses fios, corta essa conexão, né? Existem também terapeutas que fazem esse trabalho de limpeza desses paramicrochips, todas essas coisas aí que o pessoal fala, né? Existem alguns terapeutas que tiram isso do seu corpo astral, porque isso não é no físico, tá? Ele vem em um outro. Eu sinto o meu, por quê? Porque ele, quando eu digo que eu sinto no físico, é porque eu consigo tocar, mas é algo densificado, mas não é físico, tá? Então, a questão aqui, muitas vezes, é assim: peraí, cansei de ser manipulado, não quero mais. Ah, faça tal coisa. Não, vou fazer se eu quiser, sabe? Então, é isso, trazer essa responsabilidade. Porque é muito fácil você jogar a culpa num chip. Tô fazendo aqui porque eu tô chipado. Tá, beleza. Tô chipado, mas a vontade, a consciência sempre superior a tudo isso, né? Claro. Uma experiência que eu tive com isso, Dilma, foi em uma fase da minha vida em que eu senti como se tivessem acoplado na minha mão um aparelho que era tipo sabe um negócio de chuveiro que você liga, ele liga o motorzinho lá dentro para poder jogar mais forte a água, que é o pressurizador? Sim, Então, a sensação era isso. Era como se fosse sim. assim a mão do Mega Man, sabe a mão do Mega Man, aquele desenho Isso. antigo? Então, Sim, sim. fantástico. E você Então, tem eu a senti, sensação do balonamento também, né? então, eu senti que esse aparelhinho era só uma das mãos, não eram as duas mãos. Sim. E eu senti quando utilizava ali era mais forte, era potencializado, você fazia. Sabe? Isso. Disse, meu Deus, eu percebi, colocaram um aparelhinho aqui. Eu senti assim que estava diferente, não era Sim. minha mão. Alguma coisa que gerava mais força. Então eu já tive Uhum. experiência nesse aspecto também. Mas No pela... meu, ele dá umas. Ele fica tipo uns fiozinhos de Uhum. energia. Ele vai irradiando, né, para a mão. Porque como eu trabalho com energia de cura, com ectoplasmia, com essas coisas, todas assim, todas essas energias. Gente, eu estou dizendo que trabalhar com energia de cura, não é que eu sou uma Uma Power Ranger. pessoa super, Uma com Power Ranger. superpoderes que chega lá e. Não, não é isso não. Por favor. Mas assim, eu tenho consciência de que a minha energia é uma energia de equilibrar, é uma energia que, principalmente eu que trabalhei na área de enfermagem, fora do corpo, eu sou enfermeira também. Eu também atuo como enfermeira, tá? Então, eu trago isso para essa vida. Eu venho trabalhando isso em muitas vidas, como bruxa, como mago, como e por aí vai. Então, eu sempre trabalhei a minha energia nesse sentido. Então, para mim, nessa vida, é fácil agora, né? Depois que eu tomei consciência. Então é isso. Outra coisa que é pouquíssimo falado, que as pessoas não têm Opa, muito manda. entendimento, é o que é, Dilma, a central extrafísica de energia? Boa pergunta. Você quer falar pra gente sobre? É que eu tô muito Então, por. É que eu tô muito assim. é, Eu tô muito saindo de todas as caixinhas onde eu mesma me coloquei, tá? Então, vamos lá. Ah, nós viemos de algum lugar. Nós pertencemos a algum lugar, né? Tem a nossa família galáctica, estelar, seja o que for aí, que o povo agora tá nessa onda toda, né? Existe, pelo que nós percebemos, por exemplo, quando teve uma vez que eu saí do corpo e fui para o tertuliário, que é um ambiente lá no CAEC, lá nesse campus em Foz, e eu fui no tertuliário. E lá eu percebi vários aparelhinhos que estavam espalhados por baixo daquelas cadeiras, onde geralmente eles ficam posicionados ali. E essa, nós sabemos que existe algo que está além, algo que está um pouco mais, digamos assim, em um nível, né, mais elevado de consciência, são seres que estão nesse nível, que têm um trabalho com máquinas, com
que trabalham essa questão energética e tudo mais, de doação, né, de energias e tudo mais, e que nos auxiliam aqui. É tipo assim, imagina, vamos dar um exemplo aqui. Eu ainda não nasci novamente, eu tô lá na minha cidade lá, tô antes de reencarnar, antes de voltar para cá, e tem essa equipe que diz, ó, Dilma, tu vai trabalhar tal coisa e a gente vai te ajudar. Então, essas energias que me são enviadas através desse plano, que eu consigo captar aqui, consigo transmutar, né? Consigo transmutar não, consigo transferir, né? Essa energia, ela é como uma usina elétrica. Uma usina, eu sou o cabo, vou lá, pego essa energia desse local e transfiro para cá. É mais ou menos isso é essa forma que eu vejo, tá? Eu sei que tem uma explicação muito mais fechosa aí para tudo isso, mas assim, eu gosto de simplificar a coisa. Então, é tipo assim, eu sou técnica em enfermagem. Eu vou trabalhar em um outro hospital, eu vou ter a enfermeira-chefe que vai estar me dando um posicionamento do trabalho, eu vou ter o médico que vai me indicar como eu devo fazer com aquele paciente, quais são as medicações. Certo? Então, isso vem de algum lugar, gente. Né? Isso vem de algum lugar. Então, existem muitas pessoas aí falando também, que é uma coisa que eu tenho percebido isso, que tudo isso é uma criação. Tudo isso é algo da nossa... nós criamos algo que precisamos. Então, talvez tudo isso aí seja algo da nossa mente. O Fausto é uma ilusão. Fui eu que criei o Fausto para estar aqui conversando comigo. Então, mas aí a gente entra no outro tema e eu não gosto de abordar muito. E você falou uma coisa interessante sobre o cheiro, quando alguém vai te somar, vai morrer. E eu percebi, assim, interessante, que no processo da morte da pessoa, exige um processo energético muito forte de doação de energia. E talvez aconteça isso no nascimento também, né? Mas por que será que é tão necessário assim, esse processo de energia para a pessoa mudar de vibração? Porque ela está muito densa, ela está muito conectada com esse universo aqui material, que é o que ela acha que existe, né? Só existe isso aqui. Então eu estou presa a isso aqui e é isso aqui que eu tenho, é essa informação que eu tenho, não tem outra coisa. Então, assim, muitas vezes, pra gente, as pessoas elas ficam presas ao corpo. Tá lá, o corpo enterrado e o espírito do lado olhando e sem conseguir sair de perto, porque não consegue entender que a vida continua. Ah, acabou essa experiência aqui, mas continua. E aí são vários corpos, né? Então, quando morre, você vai desconectando de todos esses corpos. E aí tem toda uma limpeza emocional, carga emocional, crenças que limitam, que você passou uma vida inteira, né, aprendendo aquilo ali, entendendo as coisas da sua forma, da sua maneira, e isso vai te conectando cada vez mais ao corpo físico. Quanto mais você... Agora, tem aí uma coisa assim que eu acho bem interessante da gente pontuar, que é o seguinte, você não pode também estar muito lá, sabe? Nem muito lá e nem muito cá. Mas enquanto você está nessa experiência, você precisa estar aqui. Então você precisa desse aterramento. Porque uma árvore que não tem uma raiz forte, ela pode ser derrubada com qualquer ventinho, pode derrubá-la. Então, assim, por isso essa conexão, né, do Corona Chakra e do chakra plantar. Então, mas são vários corpos aí, são esses filamentozinhos que ficam conectando. Então, começando a ter essa consciência, você vai meio que cortando isso, tá? E aí, quando você morre, facilita a saída. Você falou uma coisa muito importante, né? Muito importante para as pessoas que estão desenvolvendo, que muitos dos ectoplastas, os parapsíquicos, há uma tendência de gerar acidente e eles morrerem cedo. Sim. Você já percebeu? Sim, né? Eu vivia atraindo acidentes comigo o tempo todo. Porque acontece descontrole. Aquele cara que fazia frites, né?
Ora, igual, né? Ele morreu no acidente. E tantas outras pessoas que eram extremamente curador, judô, humanidade. Meu Deus, acontece acidente, morre antes dos 50, morre, sabe? E por que acontece isso, Dilma? Pois é, rapaz, é interessante você estar falando isso, porque quando era criança eu quase morria 2 vezes. 2 ou 3, que eu saiba, né? Que eu lembro. Então, afogada, atropelada e por aí vai. Mas é falta de consciência mesmo, é excesso de energia. Por quê? O que é que acontece? Quando você pega aqueles carrinhos de fricção, você fricciona ele, ele vai bem rápido, né? É mais ou menos isso. Você coloca o carrinho aqui, dá o impulso, aí o carrinho não tem controle, ele vai e se espaca numa parede. Então é mais ou menos isso. É como se a gente fosse esse carrinho, tá? Então é tudo uma questão de... Tem também um outro lado, além da questão da energia, né, em excesso e tudo mais. Tem um outro lado também, que é o seguinte: quando nós fazemos esse trabalho, nós atraímos consciências que não querem aquilo ali, tá? Você vai tirar o meu PF, cara, que é isso? Não, não aceito não. E aí vai vir para cima da gente com tudo. Só que se você tiver consciência disso, você vai conseguir dizer, não, peraí, não é assim também não. Aqui não é a casa da mãe Joana, não. Quem manda aqui sou eu. Então, existe também essas influências, tá? Não vamos dourar a pílula aqui, não. Então, muitos desses acidentes podem ter sido provocados. Aí você me pergunta, mas peraí, você não disse no início da live que tudo que acontece é para o nosso bem? Tudo está programado, pelo que a gente está percebendo aí, já está tudo programado. Então, essa consciência provavelmente tenha dito, quando tiver com tal idade, não vou mais ficar não quero mais ficar naquele plano. Por quê? Porque não quero mais fazer isso e acabou, quero ir para outro lugar. Então, pode ser que aconteça isso. Também podem haver interferências. Por isso que, quando nós fazemos trabalhos com a nossa própria energia, nós temos que ter muito cuidado. Porque, às vezes, você pode ocasionar acidentes. Numa cozinha, vamos dar um exemplo aqui. Você acordou e aí você levanta de uma vez. E você fica se sentindo estranha durante o dia. Por quê? Porque você está descoincidida. Essa descoincidência desses corpos te dá essa sensação de que você está grande, de que você tá tonta, você fica desorientada. E aí é danado para acontecer acidente. Quando você tá assim. Já aconteceu, Dilma, de você passar assim um dia inteiro muito descoincidida? Foi terrível, foram muitas vezes e é uma das piores sensações que tem. Porque você vê tudo, é como se você tivesse crescido não sei quantos metros, e as coisas estão menores do que você e você perde a noção. O equilíbrio mesmo, tá? E aí, quando eu tô desse jeito, eu fico dentro de casa. Eu trabalho as energias e fico dentro de casa, assim, evito, né, sair. Tudo mais. E por que será que pode gerar isso, essa descoincidência, assim? Excesso de movimentação de energia? Assim, quando você tem muita facilidade, se você sentar e pensar, né, porque é sempre um comando, tá, da nossa mente. Então, se você trabalhou suas energias, você movimentou, né, fez uma movimentação lá, a sua energia, ela vai ficar agitada, ela vai ficar ali, ela tá ali, né, o tempo todo. Só que quando você trabalha ela, você tem essa soltura. É como se a sua aura expandisse, tá? Você fica com essa expansão. E aí você percebe isso quando muitas vezes tontura, descartando algo físico, claro. Tontura, mal-estar, pode ser disso aí. Porque quando você trabalha a energia, você desconecta um pouquinho, você fica. Aí dá essas sensações estranhas. E aí você tem que fazer um trabalho inverso, né? Para controlar essa energia, para acalmar. É uma coisa que eu recomendo muito, que eu ando sempre descalça. Eu fico sempre descalça para poder me manter conectada. Eu gostaria muito de a gente poder fazer esse trabalho de energia que a gente se programou, só que o nosso tempo agora está fechando. Então, o que acontece? Eu vou finalizar essa live, e para a gente não deixar, né, terminar o dia agora, que a gente prometeu fazer um trabalho de energia, eu já vou retornar
E daí a gente vai fazer um trabalho de mobilização de energia. Você vai ensinar a gente, pode ser? Tá? Tranquilo. Então tá. Vamos lá, Então, gente. A tá. gente conta com vocês. Tá.